Outro ponto que creio que seja um dos principais de la política é isto. A CENAPO é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Quando se criou a política, se criou um colegiado responsável por fazer as propostas e o acompanhamento e as cobranças que tem que fazer sobre o andamento da política. E esta comissão tem a participação deste lado, são órgãos governamentais, e deste, a sociedade civil. Então, temos 14 entidades públicas e 14 da sociedade civil, pero não são só 14 da sociedade civil. Por quê? Por uma questão de ocupação de espaço, os membros titulares e suplentes são de instituições diferentes. Então, na realidade, tem 28 participações da sociedade civil acompanhando a política. Isto possibilitou duas coisas muito importantes. Uma presença maior da sociedade acompanhando o processo. Pero, do lado de cá, há uma coisa que creio que nós conversávamos em la vinda para cá, que é comum em o governo, que os órgãos de governo não conversam entre si. Então, cada tem suas políticas, seus trabalhos e tal, então não há uma articulação de políticas nem entre os órgãos de governo. E com a criação da comissão, os órgãos de governo começaram a conhecer os outros e o que faziam, porque muitos não sabiam nem quais são os trabalhos, os planos, os objetivos que haviam que fazer. Então, a CENAPO, como nós outros chamamos, possibilitou uma articulação da sociedade, mas também possibilitou uma articulação muito importante do governo. E muitas ações que, quando criamos o primeiro plano, porque em la política está previsto a criação de planos plurianuais para a produção. O primeiro plano, que nós chamamos de Planapo, eles nada mais foi que pegar um pouquinho de uma ação de outro e colocar todo no mesmo documento, mas não havia muitas ações integradas. Agora não, em o plano 2, como já havia um conhecimento, já muitas ações que aparecem são ações integradas, em que há participação de mais de um órgão contribuindo para que aquela ação possa acontecer. Então, creio que a lição mais importante da política nacional foi isto, a criação de um fórum em que permitisse que governo e sociedade pudessem fazer de forma integrada a construção, a avaliação, as críticas, as propostas de melhoria que tem que haver. Consumo de alimentos saudáveis e uso sustentável dos recursos naturais. Então, este foi nosso marco. Pero, o mais importante é que a política nacional propunha que dos projetos que haveríamos de trabalhar era a criação de outras políticas públicas em nível de los estados, para que houvesse como que uma continuação de las propuestas com medidas em cada uma das unidades da federação. Então, hoje nós temos muitos estados que já têm. Agora mesmo estava em São Paulo nesta semana e foi o lançamento, a aprovação da lei de São Paulo, criando uma política estadual de agroecologia e produção orgânica. E se mira as políticas estaduais que estão sendo aprovadas, vai ver que tem uma semelhança muito forte com a política nacional. Então, isto é bueno, ¿por quê? Porque falávamos de resiliência, né? O movimento agroecológico, o movimento orgânico tem que ter resiliência, porque os governos, há uma oscilação muito forte. O que passa é que quando temos as políticas estaduais, há uma situação que quando a política federal não está boa, pero a política do Estado pode ser que esteja, e dá continuidade a umas ações. Então, vamos fazendo com que, com o passar do tempo, haja uma condição de continuidade maior do que se só havia uma política nacional. Então, isso é uma estratégia muito importante para dar continuidade a políticas públicas.